Lucas capítulo 18, versículo 1 até o versículo 14, vamos ver acerca de duas parábolas que Jesus proferiu dentre as muitas que ele usava. Na minha Bíblia ela tem o título da parábola do juiz iníquo, que vai do primeiro versículo até o 8º, e depois do 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmoreceu. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, como sempre, muitas vezes quando nós vamos ler nos 4 evangelhos acerca de Jesus, em todos eles, mas principalmente aqui no de Lucas, a gente vai ver que Jesus ele utilizava muito parábolas para chegar e falar no povo. E aí, só para relembrar para vocês, o que é uma parábola? Uma narrativa imaginária ou verdadeira, não importa, mas ela se apresenta, ela tem a finalidade de mostrar ou ensinar uma verdade. Na parábola, nos personagens, a gente consegue enxergar a maneira de ser e de viver dessas pessoas. Pelas parábolas, Jesus, ele chegava e trazia esclarecimento, ou muitas vezes, ele trazia ponto de interrogação, ele trazia muitas vezes dúvida no entendimento das pessoas, mas pelas parábolas, Jesus ele trazia clareza acerca dos seus ensinamentos que ele trazia sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E nessas parábolas que ele proferia, ele testava, muitas vezes, qual é a disposição de quem estava ouvindo. Porque se a gente for lembrar bem, Jesus ele falava parábolas para os seus discípulos, falava parábolas para o povo, falava parábolas para os seguidores e falava parábolas para confrontar os fariseus que o perseguiam, os fariseus, os membros do sinédrio, da sinagoga. E nessa hora em que ele testava a disposição daquele que ouvia, ele usava, dentro daquilo que ele falava, os hábitos da vida em comum de cada um dos seus interesses humanos. Então, olha só que interessante. Aí nós temos essas duas parábolas. A parábola de um juiz iníquo, que aí a gente chega e fala: puxa, mas o que significa iníquo? Está no começo da história, mas Jesus ele vai chegar e ele vai falar no versículo 6.
considerai o que diz esse juiz iníquo. Então, só para a gente poder entender o significado de iníquo, a gente vai ver já no versículo 2 o que significa esse juiz iníquo. Ou seja, é um homem que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Tá? Então a gente já vê que é o quê? É uma pessoa injusta, mas perversa. Aí a gente já começa a ver, juiz, ele é assim. Então a gente começa a falar, puxa, desde quando um juiz ele age dessa maneira? Aqui no nosso país, infelizmente, nós temos várias situações onde nós até duvidamos, né, das decisões que muitos juízes eles tomam. Eles se embasam em muitas coisas dentro da lei para chegar e dar a sua decisão, proferir o seu voto, mas que muitas vezes contrariam o bom senso do povo, o bom senso da maioria das pessoas quando eles acham que ele vai, né, agir dessa ou daquela maneira. Mas não importa, né? Nós vamos chegar nisso daí. Aí a gente vai chegar e temos essas duas parábolas, a parábola do juiz, onde uma viúva vai requerer algo, né, para que ele dê o voto, né, a favor da causa dela. Não diz qual é a causa, mas é uma causa em que ela leva para a justiça, porque ela tem a verdade dentro de si, e ela chega e ela é obrigada a correr na justiça. Quantas vezes a gente chega, até mesmo dentre nós, quantas vezes nós somos obrigados a recorrer à justiça para a gente chegar e a gente conseguir ter a vitória numa coisa que é nossa de direito, né? Então, isso daí é uma coisa muito, apesar de ter sido falado há 2000 anos atrás, mas é uma coisa muito recorrente até os dias de hoje. E a parábola daquele que é fariseu e publicano, que também nós vamos entrar nessa situação, que vai falar sobre dois homens que tinham a mesma fé. O fariseu era judeu, o publicano ele era judeu, porque era escolhido dentro do povo, ou seja, dois homens que tinham a mesma fé, só que dois homens que a gente viu que eram completamente opostos na sua vida e também completamente opostos na sua adoração a Deus. Olha só como é a coisa. E aí a gente vai chegar e a gente vai pensar o seguinte: quando a gente fala de fé, como nós falamos semana passada, você vai pensar, ou a gente pensa assim, para eu ter fé, para você ter fé, que tipo de requisito você precisa? Vamos lá, estou fazendo uma pergunta para vocês. Para você ter fé, que coisa você precisa para você chegar a ter fé? São várias coisas, mas o que vocês podem me falar? Para você chegar e atingir a fé, para conseguir tocar no coração de Deus, o que você tem que acreditar que ele vai atender você. Tem que acreditar. Sim, é uma coisa. O que mais? Conhecer a Deus. Oi? Conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus, sim. Porque se você vai chegar e você vai pedir alguma coisa para Deus, você tem que saber pelo menos alguma coisa do Senhor aqui. Certo? O que mais, irmãos? Tem que acreditar na palavra de Deus. Palavra de Deus, né? Nas Escrituras. Tem que acreditar, você tem que saber quem é Deus, você tem que, né, conhecer as Escrituras. O que mais, irmãos? Crer, acreditar, né? A mesma coisa. O que mais? Podem falar. Mais sabe? A gente precisa de várias coisas para a gente chegar e ter fé, não é? Ou não? Basta só ter? Basta só ter a certeza? A gente tem que ter uma atitude de aproximação. Atitude. Amar o próximo. Olha só que interessante. Começamos a ler um capítulo, o primeiro versículo, ele vai falar o quê? Olha só o que o escritor Lucas ele vai falar. Né? Capítulo 18. Jesus ele começa falando assim, uma parábola, né, que escreve Lucas, né? Ele vai dizer assim, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Né? Olha só. Então, uma das outras coisas necessárias para a gente ter fé, orar.
nunca esmorecer é ter perseverança. Tudo isso que vocês falaram, irmãos. Então são várias coisas. São várias coisas que a gente, para a gente chegar e a gente ter a nossa fé, estar sempre viva. Se a gente sempre ter fé não significa que vai concretizar, não é verdade? Porque nós lemos a história a história da humanidade, quando Deus chegou e criou todas as coisas até o dia que chegou em Jesus, muitas coisas aconteceram. As pessoas elas tinham muita fé, mas por exemplo, Abraão, quando Deus chega e fala para Abraão que ele teria uma posteridade que seria incontável, Abraão viu isso? Ele não viu. Ele viu Isaac e Jacó, mais os seus netos e bisnetos, e isso daí não dava para dizer que era uma multidão incontável, porque todo mundo contou quem era a descendência de Abraão, mas ele creu, é a palavra que a maioria de vocês falaram. Mas olha só que interessante, essas duas parábolas, elas nos ensinam muitas coisas moralmente e espiritualmente. E olha só que dentro de uma história, duas historinhas, 14 versículos, não chega a dar 14 frases, mas 14 versículos, olha só quantas coisas nós podemos chegar e aprender. Ele vai falar sobre fé, esperança, oração, perseverança, pecado oculto, pecado revelado, aparente. Ele vai falar sobre arrogância, arrependimento, perdão, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que lê o coração da gente. Vai falar sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade de Deus. Essas foram algumas coisas que eu consegui anotar e tem muito mais. Então olha só, em duas histórias, em duas parábolas, o que Jesus ele ensinou para os seus discípulos, para a multidão, para os seus seguidores e ainda contra aqueles que queriam atentar contra a vida dele. Olha só, em duas historinhas, se a gente chegar, a gente nos aprofundar, porque quando a gente chega e vê lá, Deus falando com Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus falando para ele, medita nas escrituras, para que você possa chegar e você ter a vida eterna dentro de você. A gente vai ver que se a gente chegar e meditar especialmente dentro daquilo que Jesus ensinou, e ele falou em parábolas para confundir as pessoas, algumas vezes sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então muitas vezes Jesus ele falava por parábolas para que as pessoas que não queriam saber de Deus não entendessem, mas para que as pessoas que queriam saber de Deus, elas tivessem uma revelação especial do próprio Senhor acerca do entendimento da parábola, acerca do que Jesus ele queria ensinar, acerca das promessas que Jesus ele tinha para a vida de cada um de nós, das pessoas daquele tempo, mas como a palavra de Deus ela é eterna, como a palavra de Deus ela sempre foi, ela é e ainda continuará sendo, essa palavra de Deus ela corre através dos tempos para falar conosco também, principalmente nós que hoje somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos que Ele é o Senhor e Salvador que Deus enviou para que nós viéssemos a glorificá-lo e termos o direito de herdarmos a herança da vida eterna. Então olha só, que quando a gente começa a se aprofundar dentro de uma história, porque muitas vezes a gente precisa ter algum material de estudo de quem chegou e dedicou a sua vida para isso, mas muitas vezes se você chegar e você que conhece um pouco de Jesus, nós que conhecemos um pouco, quando nós começamos a ler a história que Jesus ele conta, se nós começarmos a perguntar um texto, se nós começarmos a fazer as perguntas para a história que Jesus ele contou, a gente começa a ter algumas respostas, ou a gente começa a ter algumas dúvidas que se a gente pesquisar, a gente consegue chegar na resposta. Então olha só, começou assim, o escritor ele vem falar de duas parábolas que Jesus ele conta, e uma delas, e logo no começo ele vai falar,
o dever de orar sempre nunca perecer. E ele vai contar essa história, uma história que é do cotidiano, não tem nome do personagem, mas é uma história que nós conhecemos e nós ouvimos sempre no nosso dia a dia sobre esse juiz que é perverso, que é mau. Quando um juiz é perverso e é mau, o que significa? É porque ele chegou e ele não decidiu sobre uma causa como deveria decidir. Não é verdade? E aí chega assim, muitas vezes a gente chega e fala, puxa, mas como é que uma pessoa que é requerente, né, no termo jurídico, como é que uma pessoa que vai chegar e vai entrar com uma petição no juiz, ela tem acesso ao juiz sem ter a audiência? Porque em uma cidade como São Paulo, ou uma cidade como Bauru, você não chega na frente, aliás, você nem sabe quem é o juiz, na realidade, né? Porque chega assim, uma cidade que não toma determinadas proporções, você já não sabe mais quem são as pessoas. Quando é uma cidade pequena, você já sabe, ou por indicação, ou por, sabe, por falar o nome, você sabe quem é, mesmo você não conhecendo a pessoa de vista. Eu vejo muitas vezes os irmãos aqui conversando, né, e vocês comentam, por exemplo, sobre médicos, sobre lugares, sobre pessoas, e assim, eu conheço essa pessoa, tudo. Você vê que as pessoas nunca se cruzaram, mas conhecem, né? Porque para quem já mora muito tempo aqui, sabe que a cidade era pequena e todo mundo se conhecia. Tem caso até de irmão aqui que chegou ali na frente de um juiz, mesmo sem ter tido audiência, foi lá e reclamou com o juiz. Então é essa situação dessa mulher, dessa viúva, que foi chegar e pedir, e não disse qual era a causa, mas com certeza ela era a vítima e ela chegava e ela foi requerer diante do juiz aquilo que é direito dela. Agora a gente começa a olhar o seguinte, desde o começo da história da humanidade, a gente vai chegar e ver que Deus, logo no momento da criação, Ele mostra para Adão que tudo aquilo que ele precisava, ele tivesse dúvida, para quem ele tinha que recorrer? A Deus. A palavra diz lá no começo lá da criação que Deus visitava Adão sempre na virada do dia. Ou seja, Deus ele nunca deixava de falar com Adão, e aí é um caminho de vice-versa, é um caminho de volta. Aí a gente pensa o seguinte, como é importante nós orarmos e falarmos com Deus. Muitas vezes nos esquecemos que orar e falar com Deus não é só reclamar. Reclamar, quando eu digo, né, a palavra é até mais forte, mas não é só requerer, não é só pedir para Deus aquilo que precisamos, porque Ele é o nosso sustentador, então nós sempre pedimos para Ele cura, bênção, livramento, e Ele vai por aí afora. Mas orar é você chegar e você falar. E muitas vezes nos esquecemos que conversar com Deus é como se nós estivéssemos conversando com um amigo, conversando com um pai e uma mãe de frente para frente, de cara a cara, olho no olho, mas sem ter aquela distância em que nós sabemos e reconhecemos que os nossos pais eles estão acima da gente, não importa a idade, não importa o tempo, não importa se nós somos criancinhas, se nós somos adolescentes, jovens, adultos, já de mais idade, pai e mãe sempre foram pai e mãe, e nós temos que respeitá-los conforme, sabe, a autoridade que eles têm para cima de nós. Podemos não aceitar algumas decisões deles, por serem errados, porque ninguém é perfeito, mas respeito, né, como diz o ditado, respeito é bom e eu gosto muito, né, o ditado disso aí, mas o respeito ele está sempre acima de toda e qualquer coisa. Aí a gente chega e vê que essa mulher, ela batia lá na porta do juiz, e o juiz ele chegava e falava que eu estou interessado em uma causa, principalmente de uma viúva, e a viúva naquela época era uma pessoa extremamente discriminada. Hoje em dia, nem tanto, dependendo da aparência, dependendo da condição financeira, dependendo do tipo de vida que a viúva leva, né? Mas, historicamente, cronologicamente, a viúva sempre foi uma mulher rejeitada, tanto quanto os órfãos e tanto quanto os velhos. E provavelmente essa viúva devia ser pobre, porque um juiz, em todo o tempo, não deveria ser assim, mas um juiz ele sempre vai olhar com carinho
a causa daqueles que são mais nobres, daqueles que têm mais poder, que têm mais autoridade. Não deveria ser assim. O Código de Ética diz que não deveria ser assim, mas infelizmente todos são humanos. Todos somos sujeitos a errar e falhar. Não é pela maldade em si da pessoa, mas todos nós somos sujeitos por causa do pecado que entrou no mundo. Então, por mais que a pessoa não acredite em Deus, ela sabe que, moralmente falando, todos deveriam ser tratados de uma maneira igual, porque todos nós somos cidadãos do mesmo país, cidadãos do mesmo estado, cidadãos da mesma cidade, da mesma lei que nos governa. Aí esse juiz ele chega e vai falar uma coisa interessante. Bom, eu não temo a Deus, não estou nem aí para esse povo, mas para que essa mulher não venha me molestar, eu vou chegar e vou julgar a causa dela. Quando a gente chega e lê essa palavra molestar, numa historinha a gente passa batido, mas se você parar, por isso que eu falo, muitas vezes você tem que chegar e você fazer perguntas para o texto. Desde quando uma pessoa que é insignificante, ela vai molestar um juiz? Você já viu um juiz ser molestado por uma pessoa insignificante? Nunca! Você já viu um juiz ser molestado por traficante, por bandido, por gente poderosa, mas molestado por uma pessoa insignificante? Que coisa mais estranha que é isso, não é verdade? É coisa muito esquisita. E quando você faz uma pergunta no texto, aí você vai chegar, olha só quem que está falando no texto. Presta atenção. Olha só como é interessante algumas coisas quando a gente começa a chegar e tentar entender o que diz a palavra. Então diz assim, olha, versículo 5, todavia, como essa viúva me importuna, ou seja, Jesus está contando a história do juiz, no pensamento do juiz, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Primeiro, como é que uma pessoa insignificante vai molestar um juiz? A gente já faz essa pergunta. Segunda, logo em seguida vai dizer assim, então disse o Senhor, Jesus, considerai o que diz esse juiz iníquo. Olha só que interessante, quando a gente começa a chegar, que a gente vê que o próprio Jesus ele fala sobre essas duas situações. A gente vai ver que nessa historinha não existe distância entre duas pessoas. Porque você pensa o seguinte, mesmo as pessoas mais simples, mesmo as pessoas mais humildes nos dias de hoje, quando ela chega diante do juiz, mesmo que ela não chame ele de Vossa Excelência, mas vai estar de cabeça baixa, chamando ele de Senhor Juiz ou de Doutor Juiz, vai estar de cabeça baixa, olhando ele como se fosse assim, um Deus na terra. É dessa maneira que funciona, Só que quando a gente vê Jesus ele falando do juiz sendo molestado, quando chega e vê que Jesus ele vem citar o juiz iníquo, Jesus ele está mostrando o seguinte, que nessa história, quando você tem a razão e a certeza que é seu de direito, todos esses dois eles estão no mesmo nível de olhando um para o outro. Não se esqueçam que isso daí não é para você agir assim lá na rua. Porque nós devemos, como eu falei, nós devemos respeito a todo mundo. Mas o início da parábola fala sobre oração. Irmãos, quando você conhece a Deus, como um dos irmãos falou, quando você conhece um pouco da palavra de Deus, como outro irmão falou, quando você chega e você acredita no Deus que você serve, no Deus que você deposita toda a sua fé, porque Ele te chamou através de todos os Cristo. Quando você vai orar a Deus, com todo respeito e reverência, Deus é o nosso Senhor. Mas quando você vai pedir, você vai se derramar na presença de Deus. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus, através de Jesus, no nome de Jesus, tivemos todo o direito pelo sangue de Cristo de adentrar no Santo dos Santos na presença de Deus. Porque se no passado precisava do sacerdote, pela morte de cruz do Senhor Jesus, através do seu nome, nós temos o direito de entrar na presença de Deus, o direito de entrar
no trono de Deus e apresentar a nossa causa, sem precisar de ninguém que não seja o nome de Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando esse homem, quando Jesus ele fala sobre esse juiz falando de molestar, alguns, só para vocês entenderem, alguns que estudaram no passado, acharam que o juiz ele estava preocupado com a fama e com a reputação dele, porque eu não acredito nisso, nessa história, porque se começou uma história dizendo que esse juiz não se importava com a causa de ninguém, irmãos, ele tinha a certeza de que ele era um Deus naquela terra. Um Deus que chegava e decidia que ele abria ou fechava a porta, que ele mandava matar ou mandava viver, conforme a visão e aquilo que chegava na mão dele, ou seja, conforme o seu bem-querer e o seu bem-parecer. Só que no caso dessa mulher, ele foi e julgou o que? Ele julgou a causa favorável dela? Não diz isso. Jesus ele disse que chegou e ele atendeu ao pedido da mulher, sendo que ela tinha razão naquilo que ela estava pedindo para ele. E aí Jesus ele vai ensinar o seguinte, que é outra coisa interessante. Voltando para o primeiro versículo, o dever de orar e você nunca desanimar, esmorecer. E olha só o que vai falar Jesus. Versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, 8 e 9, vai dizer o seguinte: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não retarda a sua promessa, ainda que as pessoas a julguem demorado. Mas Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então olha só como a nossa fé, a nossa oração, a nossa determinação, a nossa perseverança, elas têm que chegar e estar sempre viva no nosso coração. Porque se você estiver orando com todas essas coisas dentro de você, por mais que alguém chegue e fale, mas você está repetindo a sua oração, não é, irmãos. Você não está repetindo a sua oração, porque se você está tendo perseverança, se você está tendo fé, se você está acreditando que Deus ele vai chegar e julgar a tua causa e ser favorável a você, não é oração repetitiva, não é aquela que chega e fala, agora eu tenho sempre que agradecer a Deus. Também sempre agradecer a Deus, se você não tiver fé, ou não tiver o coração aberto, também é uma oração repetitiva. Então olha só como Jesus ele trabalha dentro de uma historinha para mostrar como a nossa oração, ela tem peso e tem poder a partir do momento que você sabe com quem você está falando, para quem você está pedindo e para quem você tem certeza de que pode fazer alguma coisa na sua vida. Porque uma coisa é você orar para o Deus daquele que foi o grande Deus de Abraão. Outra coisa é você chegar e orar para o Deus que foi o grande Deus de Abraão e que Ele é o grande Deus da tua vida, que te tirou do buraco, que me tirou e tirou você do buraco, um buraco de perdição, um buraco de morte, um buraco de inferno, para nos colocar dentro de um lugar. Hoje nós não estamos, mas nós já caminhamos para isso, um lugar de privilégio. Porque só entra no céu quem for privilegiado. Aquele que fez a escolha certa é aquele que acreditou naquele que ofereceu um caminho verdadeiro para as nossas vidas em Jesus Cristo. Aí ele vai terminar o seguinte, ainda nessa historinha ele vai terminar falando o seguinte: quando Jesus vier, versículo 8, quando vier o Filho do Homem, tudo em maiúsculo, ou seja, quando Jesus vier, ele vai conseguir achar fé na terra? Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha o tempo que nós estamos vivendo dentro das igrejas, vamos falar assim. Não vamos nem falar do mundo, porque o mundo está perdido, mas olha o tempo que nós estamos vivendo dentro da igreja, em que as pessoas elas já não têm mais fé de que Deus ele é poderoso para mudar uma situação. As pessoas dentro da igreja elas não têm mais fé em que Deus ele chega e mesmo não mudando uma situação, Ele vai trazer consolo à nossa alma.
E aí a gente vê as pessoas o quê? Se descabelando, se desesperando, as pessoas ficando desesperançosas. Ou seja, quando fala em não esmorecer, é chegar e não enfraquecer, estamos vendo as pessoas enfraquecendo, não acreditando mais na fé que foi uma semente plantada por Jesus no nosso coração. Aí a pessoa ela só acredita, sabe o quê? Naquela assim, deixa a vida me levar. E a gente vai tocando da maneira que vai vivendo a vida. Não é assim, irmãos. Crente não vive dessa maneira. Crente vive acreditando que tudo Deus pode. Se Ele vai fazer, é outra história. Mas crente tem que viver acreditando que Deus pode todas as coisas na sua vida. Como diz a palavra, haverá alguma coisa impossível para Deus? Tudo é possível àquele que crê. Então olha só que a nossa fé, ela não pode se apagar nunca, através das nossas orações. Segunda parábola, vai guardando. Ela vai falar de dois homens religiosos, porque dois homens eles pertenciam ao mesmo povo, à mesma raça, à mesma nação, e pertenciam ao mesmo Deus, serviam ao mesmo Deus, porque eles eram judeus, tanto fariseus quanto publicanos. E aí a gente pode comparar esse fariseu, quem era o fariseu? Era uma seita judaica, daqueles homens que tinham a palavra de Deus na sua mão, daqueles homens que chegaram e pegaram as leis de Moisés, os 10 mandamentos de Deus e mais as leis que Moisés criou, e eles ainda criaram mais um monte de lei. É a mesma coisa, nós temos uma Constituição, nós temos as leis e nós temos os decretos. E ainda por cima vivemos um tempo em que alguma coisa que você chega e você ou não tem lei, ou não tem nenhum decreto, ou não tem nenhuma norma para aquilo lá, cria-se o quê? O chamado medida provisória. Né? A gente ouve demais isso aí no nosso país. A medida provisória que é para você chegar e você, em cima de alguma coisa que não tem definição, quando você quer mudar alguma norma escrita para você chegar e você adequar a condição do país. Então olha só, os fariseus eles eram uma seita que chegavam de uma constituição, da lei de Deus, de decretos, em que Moisés ele chegou e fez várias leis em cima dos 10 mandamentos. Aí depois os fariseus, os rabinos, os mestres do ano passado, eles criaram mais 500, 600 normas em cima de tudo isso daí, e fez com que o povo não conseguisse nem obedecer ou respeitar 10% daquilo que era a norma lá. E aí chega esse homem que era conhecedor da lei, esse mestre, ele chega e vai falar assim, como Jesus ele vai citar, os dois chegaram no templo. É uma coisa interessante, né? A gente agora só vê isso em filme, mas até um tempo atrás, muitas vezes a gente chega, ainda existem algumas igrejas que fazem isso, mas igrejas que ficam abertas, e é comum as pessoas chegarem e ir nas igrejas, antigamente nos templos, as pessoas elas iam, mesmo que não tivesse culto, elas iam para orar, né? Hoje a gente não vê mais isso aí, a gente só fica sabendo mesmo que acontece na igreja católica, mas a gente não vê mais igreja de crente dessa maneira, né? Infelizmente, né, por um fator, não é o local em que a pessoa faz, mas se ela se sente à vontade, se ela se sente segura, se ela tem mais fé, ou se ela tem mais a liberdade de chegar e estar sozinha dentro da igreja para orar, qual o problema? Nenhum, né? Isso era um costume que existia lá antigamente, mesmo que não existisse o culto a Deus, as pessoas elas iam lá no templo. Eu falo que isso aí não é uma tradição que o católico criou, tá, irmãos? Isso é uma tradição judaica, porque o judeu lá no passado, ele tinha a sua disposição de ir à sinagoga, de ir ao templo para chegar e orar, mesmo que não tivesse culto naquele momento que ele ia para a igreja. Tá? Então isso não é uma tradição que veio da igreja católica. Ele pode ter copiado dos judeus, mas ele não é uma tradição que vem da igreja católica.
Mas hoje em dia não existe mais isso daí, não importa, a gente vê que a pandemia chegou e mudou muito o conceito das pessoas, mas aí Jesus ele chega e vai falar, olha só, interessante que mesmo que não tenha nome das pessoas, mas isso é uma coisa que acontecia, só que Jesus ele cita um fariseu, que é o religioso, e um publicano que pode ser considerado aquele crente que sabe que é pecador. Interessante é que a gente vive num tempo em que muitos crentes acham que não são pecadores. Tem muito crente que acha que não é pecador, viu, irmãos? Tem muito crente que acha que é como esse fariseu, é republicano, não é política. Ele pensa que esse fariseu que é como esse fariseu, que é o religioso. Né? Aí olha só que interessante, olha só a oração desse homem. Pode até achar engraçado, pode achar que isso não é assim, tá, irmãos? Mas olha só, o fariseu ele orava para si mesmo, dando assim: graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Irmãos, parece que não, mas está cheio de crente que é assim. Não, parece que não, mas está cheio de crente que é assim. Eu vou te dizer como. Sabe aquele irmãozinho? Nós não vamos ter isso na nossa igreja, porque a nossa igreja é pequenininha, mas quando você for uma igreja grande, ou passa por uma igreja grande, você sabe como é isso. Sabe aquele, você já deve ter ouvido falar disso aí. Sabe aquele irmãozinho que é abençoadíssimo por Deus? É empresário, vive bem, tem uma bela de uma esposa, tem filhos maravilhosos, família maravilhosa, família exemplar, família maravilhosa. Vai todo domingo na igreja, está sempre nos primeiros bancos, chega no horário da oferta, o dízimo, faz questão de ficar mostrando no envelopinho. Tem gente que faz isso, irmão, não é brincadeira não. Faz a questão de chegar e mostrar o envelopinho, deposita lá, e quando é oferta, né, mostra lá a cor da nota, e quando você vê a cor, você já sabe que nota que é. Ninguém é tonto, a não ser que seja daltônico, nós sabemos enxergar a cor. E aí a pessoa chega e faz exatamente, não fala as mesmas palavras que esse publicano, mas todo dia vai chegar e falar assim: Senhor, te dou graças, porque eu sou uma pessoa abençoada, porque eu sou uma pessoa próspera, porque eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que faz tudo dentro da minha casa, filhos maravilhosos que chegam e cuidam de mim, que são bens, que são formados, que é isso e aquilo. Irmãos, parece que não, mas tem crentes que faz isso. Senhor, e aí daqueles que chegam e investem em campanha missionária, que dá, e que chega e ajuda a igreja onde ela precisa. Irmãos, aí a pergunta que eu faço para você: mas não é isso que a gente sempre tem que fazer? Lógico que é. Fazer essa atitude da pessoa, ir sempre para a igreja, de orar, de sempre agradecer a Deus. Mas você sabia que essas pessoas que não têm problema nenhum na vida, vamos falar assim, quando a gente fala em problema, a gente em primeiro lugar a gente associa a parte financeira e depois a saúde. Mas sabe que essas pessoas, elas são idólatras? Porque elas vão para a igreja para agradecer a Deus, porque elas têm aquela vida, aqueles padrões de vida que eles têm. Eles têm aqueles filhos, aquela família que é abençoada por Deus, mas eles chegam e eles dizimam, eles ofertam, eles oram a Deus agradecendo por tudo aquilo que Deus dá. Agora eu vou falar para vocês: se Deus tira alguém daquela família, se Deus ele chega e coloca um tropecinho naquela família, nas finanças, será que essa pessoa vai dar graças a Deus todo dia? Irmãos, é hipócrita esse tipo de pessoa que chega e vive dessa maneira. Sabe por que eu falo que é hipócrita? Porque mesmo que uma pessoa dessas, ela não chega e não fala que não é como esse pecador, esse publicano, esse que não é igualzinho esse cobrador de impostos, que só pensa em passar a mão no dinheiro dos outros, que só pensa em enriquecer a custa dos outros. Essa pessoa que chega e não se importa com esse tipo de gente, ela já está
cometendo um pecado em cima do segundo mandamento. Amar o próximo como assim mesmo. O amor ao próximo, irmãos, não é simplesmente orar, não é simplesmente falar, não é simplesmente você chegar e você depositar a sua oferta na igreja e a igreja se vire com esses irmãos. Não é isso. Como você pode dizer que você ama a Deus e você não ama aquele que está do seu lado, que você vê todos os dias? Diz isso lá em 1 João. Agora, como que você pode chegar no seu coração? Porque, lógico, aqui Jesus ele fala sobre uma situação em que alguém fala descaradamente na sua oração, porque o fariseu ele gostava de falar em pé e em voz alta. Então o publicano que estava lá no fundo da igreja, do templo, ele ouviu. Ninguém vai ficar, alguns dias de hoje, nos últimos tempos, que ninguém vai ficar falando isso daí. Mas, mesmo que você não fale, se a pessoa ela tem no seu coração, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou sempre na igreja, eu nunca falto, eu oro, eu tenho uma vida que é abençoada por Deus, glória a Deus, graças a Deus que você tem a vida abençoada. Agora, o que Deus ele ensina? A sua palavra, desde os tempos antigos. O rico ajude o mais pobre, o mais forte ajude o mais fraco, aquele que tem fé ajude aquele que não tem fé. Como eu manifesto isso daí na minha vida? Irmãos, eu só consigo manifestar isso na vida se eu exercer essa atitude. Não importa. E também por um outro lado, a gente sabe de histórias de muitas pessoas que têm condições muito boas, muitas pessoas que ficam nos bastidores ajudando aqueles que não têm. E glória a Deus por isso, porque o que eu estou falando não é só em forma de condenação, mas existem muitas pessoas que são bênção para Deus, para a sua obra, e são pessoas abençoadas por Deus, que chegam e ajudam outros que não têm. Então olha só que como Jesus ele começa a explicar algumas coisas em duas histórias. E aí ele vai falar sobre o publicano. Olha só que interessante. O publicano, o que ele fez? Ele sabe do peso do seu pecado, porque ele é um ladrão. Só que aquele ladrão, né, aquele estelionatário que rouba dando risadinha e batendo nas costas da vida das pessoas, né? Aquele que chega e separa o dinheiro de uma parte do imposto do seu bolso, né? Não é um bandido que chega e te assalta com uma arma, né? Ele chega e tira daquilo que ele recolheu de você e passa para o governo uma parte e a outra parte fica no bolso dele, né? Mas esse publicano, ele tinha a certeza da sua falha, do seu erro, do mal que ele estava cometendo para as pessoas. E quando você chega e você vai no capítulo seguinte, você vai ler a história de Zaqueu publicano, você vai ver que esse Zaqueu, quando se converte a Jesus, ele chega e ele fala assim: Senhor, eu resolvo dar 4 vezes mais a todo aquele que se sentiu lesado por mim e vier me pedir para eu restituir. A lei que Deus, a lei de Moisés, a lei de Deus no passado, não dizia que ele tinha que restituir 4 vezes mais. Ele restituía o dobro daquilo que a pessoa foi lesada. De tanto que ele sentiu que Jesus tocar no coração dele. Olha só que interessante. Esse publicano, lá no fundo da igreja, de cabeça baixa, ele não conseguiu chegar nem aqui na frente. Vocês sabem muito bem que é você sentar no fundo e você sentar aqui na frente e você vir aqui na frente. Todo mundo já passou por isso algum dia. Parece que aqui na frente é uma coisa assim, parece que pega fogo, não é isso daí, ó. A vergonha da gente é tão grande que a gente não consegue sentar na frente. Quando a gente vai na igreja a primeira vez, a gente fica lá no último banco. E a gente não vem pra frente por quê? A gente fala muitas vezes vergonha, né? Outro chega e fala: não, o pecado não deixa ele pra frente. Só vem pra frente aquele que não tem pecado. Mentira! Todos nós somos mais do que pecadores. Mas é assim que funciona. Ele chegou e sentiu o peso do seu pecado, da acusação do fariseu, que era verdadeira, que ele era roubador. Ele não tinha nem cara
para chegar na presença de Deus e levantar o seu Deus. Você já reparou que normalmente quando a gente vai orar, muitas vezes a gente levanta a cabeça para o céu, numa atitude de que Deus ele está no céu, né? A gente ora muitas vezes levantando a nossa cabeça, olhando para o céu, enxergando como se Deus estivesse ali somente no céu. Né? Às vezes ele está em todos os lugares, né? Mas ele chegou e ele não tinha nem coragem de levantar a sua cabeça para contemplar a glória de Deus. Ele falou: Senhor, ser propício. Olha só que interessante. O que significa essa palavra propício? Ele está pedindo para Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Quando ele fala: Senhor, ser propício a mim, seja favorável à minha causa. E ele vem logo depois a uma parábola do juiz. Já imaginou você sendo culpado e você falando para o juiz: Senhor juiz, me perdoa, eu cometi esse crime, mas o Senhor me perdoa? É isso que esse homem estava pedindo para Deus. E aí Jesus ele encerra, que aí é aquilo que eu falei no começo. É o Deus que olha, que tudo vê e lê o seu coração. Porque o que Jesus ele fala? Olha só o que ele fala no final da parábola. Ele vai falar assim: digo-vos que Jesus falando, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, ou publicano, e não fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Sabe por que Jesus ele disse isso? Foi porque nessa historinha que foi tirada de um contexto que aconteceu com alguém, Jesus ele chegou e está querendo dizer o seguinte: Deus leu o coração daquele publicano. Sabe o que aquele publicano fez naquela oração dele, que bateu no peito e falou para Deus perdoar ele e ter misericórdia da filha dele, porque ele era pecador? Ser propício a ele significa isso daí. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoa, porque eu sou pecador realmente, porque eu cometi esses crimes. Deus leu o coração desse homem. Esse homem ele chegou e se humilhou, ele reconheceu o seu pecado e ele pediu perdão a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso na vida da gente, irmãos? Você já reparou? Eu não trago acusação a vocês. Eu falo por estatísticas que a gente muitas vezes ouve. Quase nunca a gente pede perdão a Deus de coração contrito e arrependido sobre o pecado que a gente comete. Quase nunca. Agora, quando Jesus ele chega e fala que esse homem ele foi justificado para a sua casa, dizendo que assim, ele foi justificado, ou seja, ele foi perdoado por Deus. Sabe quando você sabe que você é perdoado por Deus? Você sente o teu coração leve, você sente o fardo sair da sua vida, você sente paz no seu coração, coisa que muitas vezes nós não temos paz no coração, somos atribulados. Quando a gente chega e pede perdão verdadeiramente para Deus de algum mal que a gente fez, e a gente vai saber se Deus perdoou ou não, é quando nós sentimos essa leveza de espírito na nossa vida. Se nós estamos ou sentimos muitas vezes do mesmo jeito, pode ter certeza, a gente não pediu como deveria ser pedido. Então Deus, sempre nas nossas orações e nas nossas falas, Ele lê o nosso coração e Ele sabe aonde está todas as nossas intenções. Reparou que quando a gente chega e a gente lê alguma coisa com um pouco mais de profundidade, ou um pouco mais de detalhe, perguntando um pouquinho mais para o texto, principalmente nessas duas frasezinhas que Jesus ele fala no final: achará porventura fé na terra, ou todo aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta vai ser humilhado. Sabe o que é ser humilhado? Todo mundo sabe, irmãos. Quem nunca foi humilhado na sua vida? Quem nunca foi rebaixado, nunca foi envergonhado? Todos nós sabemos o que é ser humilhado. Agora, quando nós nos colocamos nós mesmos nessa posição
de ficar por baixo de qualquer coisa, mesmo nós tendo razão, pode ter certeza de uma coisa: Deus te levanta. E não tem nada melhor na vida da gente do que Deus ele estender a sua mão e nos levantar. Porque quando Jesus ele nos levanta, irmãos, a gente tem mais força, a gente tem mais fé, a gente tem mais disposição, a gente se acha, não que somos, a gente se acha alguém pronto para enfrentar qualquer coisa que vem na nossa vida, porque Deus está conosco, porque Jesus está no nosso coração, porque o seu Espírito, ele habita na nossa vida, fala conosco, nós ouvimos, entendemos o recado e seguimos e servimos a Deus em tudo aquilo que precisa, em nome de Jesus. Amém? Amém.